Eu vou te fazer uma pergunta, ela é ampla, tá? Mas vamos nela, assim. Tem alguma coisa que você tem percebido que tá mudando e a galera tem que se adaptar, e tem uma coisa que não vai mudar? Assim, mediante a todas as mudanças, isso aqui sempre fica. Se a galera não errar nesse óbvio, você tem um fundamento lá do kickboxing. Sim. Eu tenho um fundamento da natação. Tem um fundamento das mídias sociais que, independente do algoritmo, sempre vai ficar, e tem aquelas coisas que a galera tem que ficar atento porque tá mudando? É uma pergunta de conceito essa. Tem. Aquilo que vai ficar é um entendimento muito simples, que é do modelo de negócio que essas plataformas né, de mídias sociais têm. Qual é o modelo de negócio? Vender anúncio, certo? Como é que eles ganham dinheiro? Vendendo anúncio. Então tá, peraí. Então isso, o cara tem que dominar. Modelo de negócio. Muda, porque pode perceber, tem alguma plataforma de mídia social que você fala assim, cara, você pagaria para usar o Instagram? A maioria talvez dissesse que sim, mas na prática mesmo não iria pagar. Então, sim, todo mundo consome o Instagram de graça, consome o Facebook de graça, YouTube de graça, apesar de ter o YouTube Premium, né? Mas a grande maioria consome de graça. Por quê? Porque o modelo de negócio deles é vender anúncios. Tá bom. Então, quando a gente entende que o modelo de negócio é vender anúncios, a gente tem que entender que são duas variáveis que fazem com que eles consigam vender anúncios. Primeira variável, o número de usuários, eles precisam ter audiência. E segundo, reter esses usuários, senão eles não têm grade de anúncios, certo? Tá certo. Não adianta você ter 125 milhões de usuários, que é o caso do Instagram, apenas 1 hora por dia. Você não teria espaço para colocar anúncio ali. Então eles precisam de gente o dia inteiro, né? Então eles precisam reter o usuário. E tudo que eles não querem é que o cara vá para a rede vizinha. Que o cara vai para a rede vizinha, que o cara saia, por isso que tem poucos links, por isso que a legenda não tem link, etc. Né? Só o Stories tem link externo. Mas o fato objetivo é que quando a gente entende, então, que o número de usuários eles têm, não é o problema mais o número de usuários, certo? Quanto que tem hoje a meta de usuários? A meta em si, no mundo inteiro, tem 2,9 bi. Que é isso? Contando então com o WhatsApp, né? Então ela tem aí quase 50%. Cara, é absurdo. Violento. Nunca na história, né, teve um produto com tantos usuários assim, né? Mas o fato, assim, o TikTok tem 82 milhões de usuários brasileiros, 125 milhões no Instagram. O YouTube, se a gente contar com usuários ativos, dá 120 milhões, mas passa de 130 milhões de usuários brasileiros. Então, assim, a primeira variável todo mundo tem. Milhões de usuários. Tá. A segunda variável, que é de retenção, é onde há o jogo agora. O jogo está sendo de retenção. Por isso que a briga entre TikTok e Instagram, né? O TikTok criou um modelo que a retenção é absurda, porque é um feed infinito. Você entra lá dentro para passar 5 minutos, se passaram 15 você nem percebeu, se passaram 20 você nem percebeu. Aí o Instagram começou a ver nos números, né? Puxa, a minha retenção está caindo por causa de quê? Porque as pessoas estão passando mais tempo lá. Cria o formato do Reels. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Joel, o que não muda? Esse modelo não muda. Na hora que a gente entende que o modelo agora é ter que ajudar a reter o usuário, se você cria um conteúdo que ajuda a reter o usuário na rede, é o tipo de conteúdo que eles vão adorar viralizar, que eles vão adorar distribuir. Se você criar um conteúdo que não ajuda a reter o usuário, é o tipo de conteúdo que não vai ter alcance, que não vai ter engajamento. Dá uma métrica assim, tipo watching time, por exemplo? Retenção pode ser watch time, pode ser. Mas o fato objetivo é que os sinais sociais que as pessoas dão, que é assistir, que é dar um like, que é comentar, que é compartilhar, tudo isso é um sinal social para o algoritmo. Tá bom. De que há retenção, de que as pessoas estão prestando atenção. Né? Mas, quando a gente entende, então, que a retenção é o jogo, eu não preciso tentar quebrar o algoritmo, entender das entranhas do algoritmo. Percebe que todo mundo fica nessa neura, né? De tentar entender do hack do algoritmo. Cara, é só entender sobre retenção. Se você ajudar a reter, você consegue ter mais sucesso nesse jogo. E assim, o que ajuda a reter, né? Você, por exemplo, cara, você dá dica, todo o seu conteúdo ele é mais útil, ele é tão útil que as pessoas querem compartilhar com os outros, né? Agora, quando você faz propaganda, você já deve ter testado, já deve ter visto. Cai, despenca. Na hora, despenca. Por quê? Propaganda ajuda a reter. Na verdade, as pessoas esperam até 5 segundos para pular a propaganda, não é mesmo? Sim. No YouTube. Então, propaganda não ajuda a reter. Isso significa que você não deva fazer propaganda? Claro que não, porque propaganda faz parte do nosso sistema de posicionamento, frequência, lembrança de marca e intenção de compra. Só que você deve reservar a sua propaganda para fazer isso através do sistema de mídia. E não para, de alguma maneira, criar ruído no seu feed. Então, deixar o feed o mais limpo possível com conteúdo que realmente seja útil, que tenha valor para as pessoas, que vai transformar alguma coisa, que vai ao encontro daquilo que as pessoas já estão buscando, com as dores dela, com as necessidades dela. Porque isso, na hora que a pessoa vê, ela se identifica com aquilo, aquilo retém. Né? Agora, quando você faz propaganda, não retém.
Então, há técnicas, inclusive, de se fazer propaganda sem entregar propaganda, né? Justamente para, obviamente, reter primeiro, para depois você dar ali o call to action e tal. Então, são formas de se fazer. Então, isso é uma coisa que nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Agora, uma coisa que sempre muda são os formatos. Então, vai ser um formato, agora é o formato do vídeo curto, né? Amanhã talvez nasça um outro formato. Então, a gente tem que se adaptando a esses formatos, como você bem colocou. Você não liga para esse jogo de se adaptar, porque faz parte. Faz parte. Faz parte. Isso é cíclico. Isso é cíclico por quê? Porque há um esgotamento no ciclo de vida. Eu vou fazer uma analogia com o ciclo de vida de negócio, de produto e das próprias mídias sociais, porque é a mesma lógica, tá? Tá. Concorda comigo que existe um ciclo de vida de produto. Concordo. Todo produto nasce, e aí ele é aceito no mercado, houve fit de mercado. Né? Puxa, resolvi uma dor, enxergaram valor. Um grupo de pessoas enxergou valor naquele produto. Fit de mercado. Aí você começa a escalar esse negócio. Encontrou, né, o público, então você amplia aquele público, mídia, seja o que for, aí você entra num platô de produtividade, que é quando você está ali vendendo muito. Você escala, aquilo vira a sua vaca leiteira. Só que, inevitavelmente, ele entra num declínio. Por quê? Porque quando você está em alta, chama a atenção do mercado. E aí, invariavelmente, nasce concorrente. Nasce outras pessoas tentando fazer igual e mais barato. Fazendo igual e mais alguma coisa. Né? E aí você começa a entrar no declínio, porque há uma briga por preço no final da história. Tá. Dificilmente você consegue criar inovações tão rapidamente assim. Aí você tem duas decisões. Criar uma nova curva de valor para aquele mesmo produto ou morrer. Né? Deixar morrer. Isso para o ciclo de vida de um produto. Isso acontece sempre em todos os produtos. O negócio é a mesma coisa, porque o negócio, na verdade, é o conjunto dos seus produtos. Então, se você só tem um produto no seu negócio, é o mesmo ciclo para o negócio e para o produto. Por isso que é tão importante, muitas vezes, estrategicamente, você criar um portfólio de produtos. Que, de repente, um produto está no platô, o outro está nascendo, o outro está morrendo. Mas você já tem isso em mente e você faz esse negócio girar e girar e há sustentabilidade. Plataforma de mídia social é a mesma coisa. Um dia, o Instagram nasceu, teve o fit, cresceu em torno do platô de produtividade. Todo mundo passa a usar e criar conteúdo lá. Quando todo mundo passa a usar e criar conteúdo lá, provou o modelo, chama a atenção, nasce concorrente. TikTok. Né? E aí começa a entrar em declínio. Retenção menor, porque as pessoas passam a gastar o seu tempo em outros lugares. Porque ofereceu, de repente, alguma coisa diferente. E ele tem duas opções, lembra? Ou cria uma nova curva de valor, ou morre. Certo. Qual é a nova curva de valor? Um Reels, um Stories, quando foi o caso do Snapchat, né? Sim. O Stories não nasceu do nada. Foi a mesma situação. Quando eles entravam em declínio, criavam uma nova curva de valor. Entrou em declínio, cria uma nova curva de valor. E eles vão continuar fazendo isso, porque, obviamente, eles vão deixar o negócio morrer. Lógico. Né? Mas quando a gente entende essa lógica, e ela vai se repetir sempre, a gente consegue se planejar. A gente consegue entender que vai acontecer mudanças. E a gente não precisa ficar surpreso que a mudança aconteceu, não precisa ficar desesperado que a mudança aconteceu. E, na verdade, a gente precisa aproveitar as oportunidades de quando a gente identificar que está numa nova curva de valor e chegar rápido. E por isso que o Instagram aconteceu o que aconteceu. O Instagram e o TikTok, principalmente o TikTok, acho que é o melhor exemplo, né? Sabendo da curva de valor, quando nasce o TikTok e ele está ali no começo, ganhando tração, é um momento que se eu entrar, eu surfo aquela onda do platô de produtividade. Mas eu sei que vai cair, então eu não posso reclamar que a taxa de engajamento vai cair, que meu alcance vai cair, porque isso é cíclico. Isso vai acontecer também para o TikTok. Cara, esse vai ser um podcast super técnico, galera. Então. Desculpa aí. Não, mas eu tô amando. Aí. Eu tô amando. Porque eu nunca consegui falar tecnicamente no dado com um convidado. Você é o cara especialista dentro da minha cabeça que faz isso.